Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde. Tudo bem, minha amiga querida? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Gente, até que enfim ela vem dar uma notícia boa, porque... porque todos os nossos bate-papo aqui, né, de utilidade pública para você que está nos assistindo, é sempre mudança, que não é muito bom para nós, não. Mas hoje tem coisa boa para os profissionais da saúde, doutora? Tem coisa boa. Fiquei vasculhando, né? Porque a Solange sempre vem com esses desafios para mim. E aí, doutora, mais coisa ruim? Notícia triste? Então a gente vasculha. Achou, né? Mas assim, não precisamos vasculhar muito, porque é uma notícia bem recente, de algo que estava assim em discussão desde 2021. E o STF agora colocou um ponto final nessa discussão e então algo bom para os profissionais de saúde que tanto sofreram com essa pandemia, com esse período grave de calamidade pública, porque eles estiveram na linha de frente, né, Solange? Não podemos esquecer o quanto eles foram importantes, colocaram as suas vidas em riscos. Em razão desse risco, ficaram com sequelas. Então, doutora, o STF decide que os profissionais de saúde vítimas do Covid devem ser indenizados? Isso aí. Agora saiu por unanimidade. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles rejeitaram uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo governo federal e pela Advocacia Geral da União contra a Lei 14.128 de 2021. Essa lei já estava em vigor, mas o governo estava questionando ela na Justiça, tá? E onde essa lei assegura o pagamento da indenização, que é uma compensação financeira aos profissionais da área de saúde, de enfermagem, permanentemente incapacitados, tá? Não é para todos. Aqueles que ficaram permanentemente incapacitados pela Covid ou aos familiares desses profissionais da saúde que tiveram a perda desses profissionais da saúde. Então, se o esposo, a companheira faleceu por Covid e era profissional da área de enfermagem, da linha de frente, esses familiares também terão direito a essa compensação financeira em razão da perda do familiar, tá? É isso que essa lei de 2021 veio trazendo e o governo estava questionando. Ele falou, nossa, eu vou ter que pagar indenização agora para todos esses profissionais? Aí entrou o STF e falou, vai ter que pagar. Então, né, só explicando mesmo, então é assim, os profissionais que estão não conseguindo mais trabalhar, que ficaram inválidos permanente. Isso. E a família daqueles que perderam. Isso. Essas duas situações, não é todos aqueles que ficaram com uma dificuldade. Tem uns que eu vejo assim que a Covid deixou muita gente perca de memória. Não é nada disso. Tem que ser incapacidade e invalidez permanente, tá? E nos termos dessa decisão e dessa legislação que já estava em vigor, estava sendo questionada, é uma indenização de R$50 mil aos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente, tá? Esses profissionais que foram designados para atuar na linha de frente do combate à pandemia e que se tornaram incapacitados para o trabalho. Então eles vão receber 50 mil. Então não é um valor já fixado, é uma indenização. Como eu falei, uma compensação financeira. É um valor já pré-fixado na lei, tá? E além disso, os dependentes menores de idade terão direito a R$10 mil por ano, tá? Até completar a maioridade
ou até os 24 anos, caso ainda seja estudante. Então, por exemplo, assim, vamos colocar assim, o pai ficou incapacitado, ele vai receber 50 mil. Isso. De uma vez só. Isso. Tem 2 filhos de menor, os filhos também recebem ou só quando é a perca da... Quando falece. Quando falece, então Isso. quando tá. Então, se o trabalhador morreu, deixou filhos, esses filhos vão receber 10 mil por ano. se for ver, um ano dividido em 12 vai dar quase 1.000. Nem R$1.000 por mês. Mas né? também já ajuda no estudo, né? Se tiver 3, 4 filhos de menor, cada um vai receber 10 mil por ano. E quando, por exemplo, a mulher faleceu, só tem o marido? Como que é? A mulher faleceu? De Covid, casada, só não tem filhos. Eles vão ter direito a essas 50 mil reais da indenização, essa compensação então, financeira. por exemplo, assim, se for a mãe é 50 e mais 10 dos filhos? Se tiver filhos menor de idade, que está na idade escolar, né? Entendi. Tá. Vocês entenderam? Então, eu tô achando a ideia não boa, porque quem quer ficar inválido... Perder o familiar, ficar inválido, né? Nem se compara, mas assim, pelo menos uma retribuição, um grão de areia, né? Nem se fala, não é verdade, doutora? Diante de tudo que aconteceu, ainda o governo questionar essa lei, que essa lei veio para compensar um pouco, porque a gente sabe que muitas pessoas ficaram inválidas por isso, né? E o STF falou que essa lei não fere a Constituição, porque foi uma medida excepcional, né, que os legisladores fizeram para enfrentar as consequências sociais e econômicas, porque tivemos muitas consequências, estamos tendo, né? Estamos vendo aí toda a repercussão que está gerando na nossa economia diante desse período da pandemia. Imagina ainda com um profissional que não consegue mais trabalhar, gerar renda em casa. É ou não é? Então, assim, no voto, a ministra Carmen Lúcia deixou bem claro isso, que tem que ter essa compensação financeira diante de tantos prejuízos que as famílias enfrentaram e estão enfrentando em razão da perda do familiar ou da incapacidade de um membro da família que esteve lá na linha de frente. Não tivemos mais perdas justamente por esses profissionais da saúde que se dedicaram muito, né? Incansavelmente trabalharam, atenderam. Quanto tempo aconteceu dos hospitais lotados? E aí, doutora, como, né, o que os profissionais da saúde necessitam para ter direito a essa indenização? Então, essa indenização para os profissionais permanentemente incapacitados, ela está sujeita à avaliação de perícia médica. Então, eles vão ter que passar por perícia realizada por os servidores integrantes de carreira de perito médico federal e será devida se a incapacidade ou morte ocorrer depois do final do estado de calamidade pública, tá? Então, ou anterior à publicação da lei. A lei veio em 2021, então tem que ter ocorrido a morte nesse período. No período do decreto da calamidade pública, até agora que terminou a calamidade, tá? Então tem um período. Mesmo que na certidão de óbito, em caso de falecimento, a causa da morte deve ser usada pela família para entrar com o pedido. Tem que colocar que foi por causa da Covid. Então tem que prestar atenção se foi... Se no testado de óbito tá isso, né? Se não precisa pedir lá a retificação, porque tem que comprovar que foi em decorrência da Covid, que esse profissional faleceu. E a família, né, que perdeu... Os filhos, como que tem que entrar com isso? Os filhos vai ter que ter um representante legal, né? Vai ter que ter um tutor para representá-los para fazer esse pedido da indenização.
Porque daí tem que apresentar a certidão de óbito, os documentos de dependência, de que morava com o pai e tudo, ou dependia financeiramente, às vezes mãe e pai já são separados, mas o pai pagava pensão alimentícia para esse filho, né? Então, provando que ele era pensionista de pensão alimentícia, ele vai poder buscar essa indenização aí decorrente dessa lei número 14.128. Antes de terminar, doutora, a responsabilidade disso não é assim, benefício do INSS, nada. Isso. Não, isso é uma indenização que a lei prevê que o governo federal deve pagar a esses profissionais da saúde por causa desse decreto de calamidade pública sancionado no país, tá? E tá até previsto em lei que não deve incidir imposto de renda. Não vai descontar nada. Não vai descontar nada. O valor é para vir líquido, não vai ter contribuição previdenciária incidente sobre isso, nenhuma retenção fiscal de impostos. É livre esse valor. É livre esse valor. E a lei prevê o pagamento em até 3 parcelas mensais disso daí. Então não seria uma parcela só. Vai ser pago. Porque você faz o requerimento desse pedido da indenização, daí faz essa perícia, análise da documentação, o governo também tem que lançar isso no orçamento, né? Entendi. Então, após a aprovação, está previsto o pagamento em até 3 parcelas mensais. Acho que isso é muito bom, né, para quem está passando por essa. Mas isso também é só para os profissionais da saúde. E antes de terminar, né? Muitos profissionais da saúde perderam a vida nisso? Então, nós fizemos um levantamento no Observatório de Enfermagem e consta que foram 64.557 enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiros infectados pela Covid. Não temos os dados de quantos ficaram totalmente inválidos, permanente inválidos, mas é uma quantidade bem grande de profissionais infectados. Muitos desses provavelmente ficaram inválidos, né? E também puxou-se o dado desse observatório de enfermagem que 872 profissionais perderam a vida. Então, assim, é um número considerável. É bastante. É bastante, né? Nós enfrentamos aí quase 2 anos, né? Que parecia um filme de terror. Foi, né? Foi um momento bem difícil no nosso país, né? Porque a gente Mas poderia ter ficado mundo, muito né? mais difícil se não tivéssemos esses profissionais que encarassem, né? Eles são realmente Heróis, né? uns heróis, né? A gente tem mesmo que agradecer, né? Eles davam a vida dele. Doutora, amei a notícia hoje, foi uma notícia boa, né? Semana que vem é boa ou não é muito boa? É boa, é só as novas regras aí para você conseguir um benefício. Então tá bom, doutora, muito obrigado com o nosso Quiz da Previdência, com a doutora Fernanda Mascara. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.